Olá, eu sou o Bruno e hoje iniciarei essa série de tutoriais sobre o ngSpice, um simulador Spice que é empregado em vários programas de design de circuitos eletrônicos. Inclusive no site oficial tem uma lista desses programas, com alguns até muito conhecidos como o Eagle, o EasyEDA, o projeto JEDA, o KiCad e o PSYN, nesse caso em forma de módulo. Claro que o objetivo desse tutorial não é ensinar a utilizá-lo nesses programas, mas sim utilizá-lo de forma independente. Assim será possível utilizar melhor essa ferramenta, até mesmo modificando os códigos gerados automaticamente por elas. Essa série eu começo com um circuito básico de um divisor de tensão resistivo, que vai servir apenas como uma base para podermos nos familiarizar com o simulador. No decorrer da série serão abordados circuitos mais elaborados, que vão exigir mais do seu potencial. Aqui eu tenho o setup para a gente poder trabalhar, né, as simulações. Aqui eu tenho um editor de texto comum, pode ser qualquer editor de texto plano, né? Aqui eu tenho um terminal já aberto, que é onde eu vou rodar a simulação. Para facilitar aqui, deixar mais prático, esse documento de texto ele já está salvo dentro dessa pasta. Então eu vou editar aqui e aí eu posso rodar o ngSpice direto daqui e a gente pode ver o resultado da simulação. O circuito que a gente vai analisar é esse divisor resistivo, como eu já havia falado. Aqui eu já montei o diagrama com os labels, né, da forma que eu vou usar no deck. Então aqui a gente tem o VI, VO, né, VIN, VOUT, resistor R1, R2, uma fonte de tensão DC de 1 volt e o GND é a referência que no caso do Spice ele é tido como zero ou GND mesmo escrito, né? Ele também reconhece. Aqui, no caso do documento de texto, que vai ser o nosso deck de circuito, é padrão de qualquer Spice, né, não só o ngSpice, de a primeira linha ser o título do seu circuito. Não é? Aqui a gente pode colocar divisor resistivo, divisor de tensão resistivo. E você vê que no caso desse editor de texto aqui, no caso o Emacs, ele já reconhece como um texto diferente a primeira linha, porque ele sabe que não é um texto comum, ele é o título. Aqui é sempre bom colocar um cabeçalho, né, para poder descrever o seu circuito, para poder falar um pouco do seu circuito. No caso, comentários, né, a partir de linha inteira, a gente coloca iniciando com asterisco. Aí aqui a gente pode repetir o título. Aqui nós vamos colocar dois tópicos, vamos dizer assim, não é? Um será descrição do circuito. E quando eu digo descrição, eu não estou dizendo uma descrição textual, né? Eu estou dizendo a descrição dos componentes, né? A sequência, as ligações. E um segundo tópico que vai ser os parâmetros da simulação. Assim fica organizado. Esse primeiro exemplo é bem simples, então meio que parece um pouco exagerado, né? Mas é bom se acostumar a organizar dessa forma que quando for ficando mais complexo já está tudo organizado. Na casa da descrição do circuito, nós olhamos aqui no nosso diagrama, nós podemos começar de qualquer componente, né? Não tem uma regra. Eu começo sempre pelo sinal, né? Pelas fontes. Na verdade, eu começo sempre pelas
fonte de alimentação. Mas como esse circuito é um circuito passivo, né, a única fonte que ele tem aqui é uma fonte de sinal, não é uma alimentação do circuito, eu vou começar pela fonte de sinal. E depois seguindo a sequência R1 e R2. Uma fonte de tensão, no caso aqui V1, a gente descreve sempre iniciando com um V, e aí nós colocamos o nome. Aqui eu vou colocar o nome de signal, né? Só para poder ficar bem claro que fonte é essa. Apesar do desenho aqui eu ter colocado como V1, aqui eu vou colocar como signal. Isso é bom para quando você tem um circuito bem grande, olhando o nome você já vai saber do que se trata. Se for colocar todas como V1, V2, V3, você pode acabar tendo que ter mais trabalho para encontrar a fonte que você está querendo, porque você vai ter que saber qual que é uma alimentação e qual que é um sinal. No caso, a sequência é o nome, seguindo sempre a regra, uma fonte de tensão tem que começar o nome com V. Aí aqui vem o nó positivo, né, que você considere o positivo dela, no caso seria o VIN, seguido do nó, que seria o negativo dela, no caso seria o zero ou GND. No caso do NGSpice, você pode escrever GND, que ele aceita, né, mas tem alguns outros simuladores SPICE que você deve colocar, ao invés do GND, um zero, e ele não vai rodar se você não tiver esse zero. No caso do NGSpice, ele já converte a palavra GND para node 0. E aqui em terceiro, o último parâmetro, entenda assim, cada componente ele pode ter vários parâmetros que você pode usar, mas nem sempre você vai usar todos. No caso da fonte de sinal, caso você coloque aqui só um valor, por exemplo aqui 1 volt, automaticamente o NGSpice vai identificar como sendo uma fonte de sinal DC de 1 volt. Né? Mas caso você queira especificar, você pode colocar DC e 1 volt. No caso eu vou deixar assim, e eu vou deixar claro aqui, só por conta do tutorial, eu vou deixar dizendo que o default é tensão DC. Né? O segundo componente é o R1. Aqui eu vou deixar como R1 mesmo. Eu só costumo dar um nome para o resistor quando é um resistor muito específico, né? Por exemplo, um resistor de feedback de um amplificador. Eu costumo colocar RF e um índice qualquer. No caso aqui segue a mesma regra. Primeiro o nó que você acredita ser positivo. Existem alguns casos que você não vai saber, é só uma referência. Isso vai interferir no caso dos valores finais. Por exemplo, se você começasse aqui com GND e VI aqui, a sua fonte estaria invertida. No caso do resistor, os valores de corrente, por exemplo, nele apareceriam invertidos. Corrente e tensão. No caso aqui, o primeiro nó, o nó mais positivo, seria o próprio VI. E o nó menos positivo, o VO. E aqui o default do resistor é a resistência. Então o valor que a gente vai colocar aqui, no caso R1, 1K. Lembrando que o resistor também tem outros parâmetros. No caso 1 que nós vamos usar em uma aula seguinte, será de coeficiente de temperatura. Você vai especificar o valor da resistência e um coeficiente de temperatura. Mas como eu não estou especificando nada,
estou colocando só um valor, ele vai considerar como o valor da resistência. E pode notar que ele identificou aqui, né, como alguma coisa diferente. Esse K ele já identifica como a potência de 10 elevado a 3. E ele aceita todos também, né? Giga, mili, mega e assim vai. O R2 ele está no VO pro GND. E o valor é de 2,2K. Só organizar aqui. Default. Resistência. Lembrando que isso aqui, esse ponto e vírgula, é um comentário, né? Isso aqui não é lido, o default não é lido não é interpretado pelo simulador. Quando você faz um comentário de linha inteira, você usa o asterisco no início da linha. Se você quer fazer um comentário depois de um código, você usa o ponto e vírgula, que ele interpreta como tudo que está depois do ponto e vírgula como comentário. Aqui vamos colocar o parâmetro de simulação. A simulação mais simples que tem no SPICE é o Operating Point. Você informa que você quer fazer esse tipo de análise com o comando OP. Porém, como a gente está dando esse comando não no ngSpice, né, vamos colocar esse comando dentro do próprio deck, a gente coloca um ponto na frente. E aí, seguido do OP. Isso vai ficar mais claro nos próximos exercícios. Daí o nosso deck está pronto. A gente pode salvar. Eu não vou fechar isso aqui, eu vou deixar aberto porque a gente vai editar. A gente tem aqui o nosso circuito é esse. Não é? Isso aqui é só o buffer do editor que fica lá. Isso aqui é outra coisa. É o roteiro da aula. No caso, eu posso rodar o ngSpice de várias formas. Eu posso simplesmente rodar, abrir o ngSpice, e de dentro do ngSpice eu posso colocar para abrir o circuito que nós acabamos de fazer, ou eu posso já chamar o ngSpice e o circuito, né? Eu vou abrir o ngSpice puramente. Aqui ele exibe algumas informações de versão e outros dados da distribuição. Para poder chamar esse circuito que nós acabamos de fazer, como nós estamos na própria pasta dele, nós chamamos através do source e o nome do circuito é 01 resistiu. Pronto, nós já chamamos, mas para poder ter os cálculos, a gente precisa dar o comando run. Aqui ele nos mostra algumas coisas, né? Doing analysis at temperature 27 graus e temperatura nominal 27 graus. Basicamente o que está dizendo aqui, o circuito foi simulado como se estivesse a 27 graus. Se tivesse qualquer coisa aqui com coeficiente de temperatura, ele estaria sendo dependente dessa temperatura. E número de linhas de dados, 1. Bom, aqui ele não mostrou nada dos valores, né? Para poder ver os valores, a gente pode dar um print e colocar o nome da variável. O nome da variável são os nós, né? VI, VO nesse caso. Então eu posso dar um VI, eu posso mostrar só um ou posso colocar a sequência VO. Né? Os dois na frente vai aparecer os dois. No caso aqui o VI 1 volt e VO 6, no caso aqui 10 a menos 1, então é 687 milivolts. No caso da simulação OP, o que ele faz é considerar que se tivesse sinais variáveis no tempo, ele consideraria
capacitores como circuitos abertos e indutores como curtos-circuitos, né? Então, no fim das contas, você teria somente um valor temporalmente, né? Já se você quiser saber o valor ao longo do tempo, né, você deveria usar o tipo de análise chamado transiente, ou transitório, né, no português. Mas você pode tanto colocar aqui, né, tran, como chamar aqui, né, o seu circuito já está aqui, então você pode chamar aqui. Atenção que aqui já é sem ponto, porque eu estou no modo interativo. E tran, ao contrário do OP, tran exige argumento, né? O argumento é um t-step, né, que é um tempo de step, né, o passo, e um t final, né, que é o tempo final da simulação. Caso vamos colocar um microsegundo de t-step e 1 milli de tempo da simulação. Rodou. No caso do transiente, ele te mostra o valor das variáveis no início, né? O t igual a 0. No caso, VI igual a 1, VO igual a 687 milli, e VSignal branch, sempre que vem com tralha branch, isso quer dizer que é a corrente, não é? No corrente que está passando pela fonte VSignal. Aqui é a corrente negativa, né? Afinal de contas está saindo da fonte. Como pode ver, como nós tomamos cuidado para colocar o VI, né, no lado mais positivo, tanto VI quanto VO apareceram como positivos, né? E a corrente na fonte corretamente é negativa, porque ela está considerando que a corrente está saindo da fonte. Caso você tivesse invertido esses valores, uma dessas aqui poderia estar em negativo, o que não tem problema, né? Você só precisa estar atento do que está acontecendo ali, né? Porque há muitos casos que você não tem como saber qual que é um circuito mais complexo, não saber qual que é a ordem, né? Então, você vai saber depois que você simular. Só que esse é o valor só inicial, é onde começou, né? A análise transiente, como nós colocamos lá um tempo final, ela vai fazer a análise de vários pontos, né? E você pode ver esses valores com um print também. VI, aqui eu vou colocar só um, porque vão ser vários dados. Pode ver que ele, né, te deu aí todos os pontos, né, no tempo, né? O índice, aqui ao todo ele nos deu, vamos ver, 1007 pontos durante 1 milissegundo. Claro, não é surpresa, o circuito é o mesmo, ele não varia no tempo, então o valor do VI é sempre 1, né? Obviamente, a análise transiente não serve para esse tipo de circuito, né? Não vai mostrar nada demais. Ela é feita para circuitos que variam no tempo. A mesma coisa com VO, né? Continua sempre a mesma coisa. O outro que pode ser uma outra forma de exibir os dados pode ser graficamente, né? Através do plot. E V1, DI. No caso, mesma coisa. Ele está mostrando de 0 a 1 milissegundo, só que nesse caso é uma constante, né? IVO, VI e VO, os dois juntos, mesma coisa, uma constante, 1 volt e 0, aproximadamente 0,7.